Ele virou-se para o tal guardião e pediu-lhe: chefe, posso ficar com ela para mim? Negativo, 7 guizos. Ela é minha a partir de agora, e vou transformá-la. Mas, chefe, sem discussões, 7 guizos. Se eu me cansar dela, então a darei a você. Ótimo, chefe. Vou ficar esperando. Sei que não vai suportar olhar para esta imunda por muito tempo. Então, e só então, minha vingança terá início. A mulher gritou de pavor quando ele gargalhou e voltou à forma de cascavel, cravando-lhe as imensas presas num dos dilacerados seios. Quando se afastou, disse-lhe: sinta como é delicioso o beijo de ódio de uma serpente, feiticeira. Quando você for minha, irá inundar-se do prazer que tenciono proporcionar-lhe. E isto se restar algo do seu tão horrível corpo, pois seu castigo ainda não começou, e o que provou até agora foram só carinhos dos 7 garras. Imagine quando ele deixar de ser carinhoso e ficar enfurecido. Não, gritou ela, não me faça mais mal. Já sofri muito nas garras desse ser infernal. Então, o tal guardião gritou irado. E quanto aos infelizes que queriam apenas elevar-se um pouco diante da lei, maldita! O que me diz disso? Porque agora só pensa em sua própria existência, maldita! Por acaso se achava no direito de derrubar a quem não lhe agradasse? Pois agora chegou a sua vez de provar o seu próprio feitiço, e olhe que ainda não comecei com você. Não faça mais mal a mim, e eu servirei para todos sempre. Isso você fará enquanto a lei assim ordenar, pois foi ela quem me ordenou que a transformasse. Agora você sentirá em seu corpo todo o mal que causou aos encarnados e àqueles que você iludiu nas trevas. Quem é você para julgar-me e executar-me? Exclamou ela. Eu não a julguei, feiticeira. Alguém no lado luminoso ordenou-me que a transformasse, e é o que eu vou fazer. Quanto a mim, não tome iniciativa própria porque não me compete julgar ninguém. Mas aqueles que a lei joga em meus domínios, eu os transformo em pouco tempo. Mentira. Você é só mais um dos meus inimigos ancestrais. Isto é verdade, mas ainda que eu pudesse tê-la destruído há muitos milênios atrás, não ousei fazê-lo porque sabia que um dia ajustaríamos nossas contas pendentes. Isto não é justo, gemeu ela. Como não? Eu jamais a persegui, ainda que tivesse bons motivos para fazê-lo. Eu fui justo e paciente, pois conheço a lei que rege o erro e a justiça no seu reparo, e um dos seus artigos diz o seguinte: quem fez o mal, irá repará-lo, até que bem o transforme. Pois agora você irá transformar o mal que me causou em meu próprio bem. Irá me servir até que a lei venha tirá-la dos meus domínios, e veja que se a lei demorou 7.000 anos para entregá-la a mim, no mínimo outro tanto irá demorar para olhá-la novamente. Ponto. E ele gargalhou de prazer. Eu estremeci com sua risada, e a feiticeira gemeu diante do castigo imposto pela lei. A um sinal, o tal 7 garras cravou suas garras descomunais nela e a arrastou por uma porta escura. Capítulo 6. A hora da verdade. Ainda ouvi seus urros de dor por algum tempo, mas repentinamente eles cessaram, e então voltei a me preocupar comigo, minha esposa e minha filha aprisionada ali. Assustei-me quando ele voltou seus olhos para mim e falou: agora é sua vez, ex-executor. Já perdi muito tempo com você, mas isso me dá prazer. Foi com espanto que ouvi você dizer que iria me fazer seu escravo para todo sempre. Eu não disse isto. Eu tentava me safar de sua ira. Como não, se eu posso ouvir qualquer um que esteja nas trevas? Mas não fui eu quem disse isto. Pois eu ouvi isto de você várias vezes, e agora é hora de mostrar-me que não é e nunca foi nada mais que um maldito canalha, que abusa do poder depositado em suas mãos. Neste momento chegou o meu chefe executor. Eu implorei seu auxílio. Chefe, ajude-me. Estão querendo acabar comigo. Nada posso fazer por você, Mário. Mas eu tenho servido há tanto tempo. Não pode me abandonar agora. Fui eu quem o mandou executar o protegido do guardião? Não. Então não posso fazer nada por você agora. Você está colhendo o fruto amargo da sua semeadura. Eu estava enganado, chefe. Fui iludido pela chefe de minha filha. Azar seu, Mário. Eu sempre lhe disse que fizesse apenas o que eu ordenava,
Mas você sempre se cedia e tomava a lei em suas mãos. Você não se contentava em levar alguém para as trevas depois de eliminá-lo da face da terra. Não. Você queria ser juiz, carrasco e torturador, ao mesmo tempo. Eu só deixei você dar vazão ao seu ódio insensato porque recebi ordens do meu correspondente na luz quando você começou a odiar esse idiota aí. Mas como seu ódio não se esgotava, recebi ordens de não mais lhe confiar execuções. Saiba que há uma lei invisível e imutável que nos vigia segundo a segundo, Mário. E você foi colhido por ela 2 vezes. Na primeira, caiu nos meus domínios, e na segunda, nos domínios do guardião do canalha que você, sua filha e a chefe dela tanto prejudicaram. Ou você pensa que eu não os vigiava? O mesmo que este guardião da lei nas trevas pode, eu posso, pois também sou um dos 7 guardiães da lei. Como? Você é um tolo idiota que está pagando o preço do desafio à lei. Mas, por que não fez esse guardião ao meu lado de escravo seu? Eu não sabia de nada. Então por que não procurou ouvir as palavras dos 7 guizos? Eu não imaginava nada disso. Você sabe quem o mandou preveni-lo de que estava errado? Não. Fui eu, Mário. Como? Conte-lhe, 7 guizos. Certo, chefe. Eu tentei avisá-lo que devia procurar saber quem era a chefe da filha dele e a protegida de sua filha, mas fui ameaçado por causa disso. Então, por que não lhe cravou suas presas? Em respeito àquele a quem eu protejo na carne. Acho que isto impediu-me de acabar com ele naquele momento, chefe. Que isto não se repita mais, 7 guizos, ou retiro minha proteção a você. Certo, chefe. Esse idiota só me causou problemas e reprimendas. O guardião na luz também chamou minha atenção. Mais uma, e cravo minhas presas nele, e não solto mais. Pois vai fazendo isto, idiota. Ainda tem alguém mais querendo falar com você. Quem, chefe? Ela. O tal 7 guizos arrepiou-se todo ao ver uma guardiã da lei nas trevas olhando irada para ele. Acho que ele a temia mais que aos 2 ali reunidos, e tentou justificar-se. Sinto muito minha chefe, mas estou tendo que lutar muito para defendê-lo. Você é um idiota. Já não avisei para ir me avisar quando isto acontecer? Está certo, eu pensei que poderia acabar com todos eles de uma só vez. Idiota presunçoso. Se falhar mais uma vez, eu o lanço num abismo sem saída. Está certo, minha chefe. Mas vê se me manda auxílio pois parece que todo o inferno está à procura dele. Eu mesma vou vigiá-lo dia e noite de agora em diante, senão um dia desses alguém o arranca do corpo carnal e nunca mais o veremos. Agora, suma-se vá guardá-lo. Sim, senhora. Com licença. O tal 7 guizos sumiu no espaço, e todas as cascavéis ali presentes também. Então, eu falei ao meu ex-chefe. Chefe, ajude-me. Irão me destruir neste lugar. Já lhe disse que nada posso fazer, Mário. Eu também sou um protetor do seu canalha na carne. Como é que é? Isso que você ouviu. Recebi ordens do meu correspondente na luz para não permitir que ninguém das trevas o tire da carne antes do dia fixado pela lei. Eu já não estou entendendo mais nada, gemi aflito. Porque o senhor não me avisou do erro que eu cometia. Como, se você destinava ódio por todos os seus poros? Eu não sabia que ele também era seu protegido. Azar o seu. Pois devia ter aprendido a raciocinar e perceber que, se você podia tirar a vida dos canalhas é porque alguém isto permitia. Mas não. Você nunca procurou saber qualquer coisa a este respeito, e se satisfazia simplesmente em executá-los. Você não serve para ser um executor porque ousou desejar fazer de escravo seu, o protetor à esquerda de um encarnado, e violou uma regra inviolável. Um protetor não pode ter sua missão impedida por quem quer que seja. Se o encarnado ascender, ele ascende junto. Se cair, ele cai também. E isto se aplica tanto ao da direita, quanto ao da esquerda. Por que só agora me falam isto? Você nunca perguntou antes, e agora já está sob os efeitos da transformação que se processará em seu mental. Como será esta transformação? Como se trabalha ouro arrancado do meio da terra? Fundindo no calor do fogo, gemi eu. E como se torna uma pedra bruta e preciosa? Lapidando-a no esmeril, tornei a falar,
quase sem voz. Como se torna um ouro mole em ouro sólido e forte? Com a mistura das ligas. Quem são essas ligas? Minha esposa, minha filha, Vitor, o tal Sete Presas, a feiticeira, minha filha Ana Luz e o encarnado que eu quis matar. Ótimo raciocínio, Mário. Vamos ver se você não é uma pedra impura, que se parte quando a tesão tenta arrancar-lhe as impurezas que a tornam sem valor. Deus do céu, eu estou perdido. Isto aconteceu quando você abandonou o abrigo, Mário. Admira-me muito você só perceber isto agora, que seu tormento ainda nem começou. Mas eu já estou quase louco, chefe. Problema seu. Deveria ter percebido que não tinha o direito de tirar a vida de ninguém na carne. Mas como, se foi o Senhor quem me ensinou como fazer tal coisa? Não era você quem desejava tanto tirar a vida do canalha do Vitor? Sim, mas eu não sabia o que fazia. Primeira lição a aprender, Mário. Se não souber o que fazer, então nada faça, pois muito estará fazendo. Qual a segunda lição, chefe? Não faça seu semelhante aquilo que não gostaria que ele fizesse a você. Isso está escrito no livro sagrado. Sim, esse é um dos artigos da lei maior, dado a conhecer aos homens para evitar que assumissem muitas dívidas na carne. E como lei maior, tanto é válida no alto, como no meio ou embaixo. Estou perdido. Está sofrendo sua transformação, e nada mais. Em que serei transformado? No que você quiser. Em ouro forte e brilhante, ou em metal sem valor algum, em pedra preciosa, ou em um pedaço imprestável de cascalho. Tudo depende de você de agora em diante. Como irei me conduzir num meio hostil? Só há uma forma, Mário. Qual é ela? Em seu próprio benefício, prefiro deixá-lo descobrir qual é. Agora devo ir, porque tenho coisas mais importantes com que me preocupar. Porque veio ver meu suplício, chefe. Em respeito àquele que você e sua filha atingiram enquanto ele está envolto pelas amarras da carne e cego em sua terceira visão. Mas eu já não odeio mais, e até sinto remorsos por tê-lo prejudicado tanto. Problema seu, pois só facilitou o trabalho para muitos outros que o odeiam e querem destruí-lo, como queria aquela feiticeira do lixo do inferno. Meu Deus! Prejudiquei a quem tanto fez por mim enquanto pode. É o preço, e terá que pagá-lo, Mário. Você, sua filha e muitos outros que estão sendo movidos pelo ódio que cega a razão. A queda dele implicará na sua maldição de hoje em diante. O remorso o consumirá dia e noite. Mas eu não sabia. Mais uma lição. Quando nada souber, pergunte a quem possa esclarecê-lo. Se você nada sabe, nada faça. Certamente poderá fazer tudo errado, caso tente fazer algo. A quem eu posso pedir perdão, chefe? Eu só executo o que a lei me ordena, portanto não sou juiz para perdoar a ninguém. Eu sou apenas um executor. Então, a quem devo me dirigir para alcançar o perdão para os meus erros? Eu sei a quem você deve se dirigir. Mas para seu próprio bem, prefiro que descubra por si mesmo, ou então que se perca nas trevas da ignorância para todo o sempre. Estou perdido então? Isto aconteceu no dia em que você abandonou o abrigo da luz e desejou tomar em suas mãos o que somente a lei maior competia. Mais uma lição, Mário. Quem em suas mãos toma o que à lei pertence, a lei certamente irá responder com as mãos postas à palmatória. Bem, Mário, vou-me embora e espero não vê-lo nunca mais. Mas caso sua transformação seja para pior, certamente um dia destes nos encontraremos, e isso não será bom para você. Eu somente vou ao encontro daquele que a lei ordena que eu vá executá-lo. Espero não precisar executá-lo uma segunda vez. Foi o Senhor quem me executou quando eu vivia na carne? Sim. Porque, se eu era um bom homem, a lei queria provar sua resistência diante do tormento que se abateria sobre sua família que ficara na carne. Por que uma prova tão difícil? Na outra encarnação você não atormentou as suas ligações ancestrais? Sim. Então a lei queria ver se você suportaria o tormento dessas ligações. Mas não se culpe por isso, porque a maioria falha. Poucos são sábios o bastante para suportar a dor causada por uma ofensa àqueles que lhes são queridos, e ainda perdoar a seus opressores sabendo que apenas estão sofrendo a reação provocada por uma ação anterior. Até vista, Mário.
Ele, o meu antigo chefe, saudou o outro guardião e a guardiã, e desapareceu. Ela, a guardiã, ainda olhou para mim, minha filha, minha esposa e Vitor, depois saudou o tal guardião do lugar e também desapareceu. Então ele falou-me: quero vê-lo chicotear sua esposa, sua filha e o seu escravo. Mas eu não quero fazer isso. Poupe-me deste tormento, por favor. Está certo, vou atendê-lo. Os cães farão seu trabalho então. Mal ele disse isso, e os cães negros saltaram sobre eles. Os urros de dor tomaram conta do lugar. Eu tentei salvá-los das presas afiadas, embora isso me fosse impossível, mas quem me segurava puxou a corrente e lançou-me contra o solo. Eu gritei para que parassem com aquilo, e ele me ouviu, pois os cães se afastaram. Como queira, canalha. Pegue um chicote e dê 50 chicotadas em cada um. Poderia me dizer qual o sentido disso? Como não? Vitor traiu sua confiança, não? Sim. Sua esposa traiu um juramento, não? Sim. Mas como justificar minha filha? Foi por ela que você voltou-se contra meu protegido, prometendo fazer, tanto a ele quanto a mim, em escravos seus, não? Sim. Então, comece com o castigo, senão os cães voltarão ao ataque. Mas agora eu sei que tudo tinha uma razão de ser. Eu não mais odeio minha esposa, e muito menos Vitor. Este é um problema seu. O que você fez no ódio, terá que fazer agora que já não os odeia. Mas isto é injusto. O que é justo nas trevas? Vamos, comece o castigo. Posso propor uma troca? Não. Eu recebo as chicotadas a eles designadas. Mais uma lição. Só use princípios da luz, na luz, porque nas trevas eles são incompreensíveis, assim como são incompreensíveis à luz, os princípios das trevas. Eu não compreendi o sentido. O que lhe disseram os protetores de sua filha quando você quis tomar o destino dela em suas mãos? Disseram para eu acalmar-me e confiar na justiça divina. E o que lhe disse o guardião executor logo a seguir? Que me ensinaria como eliminar Vitor. A qual dos dois princípios você deu ouvidos? Ao do guardião executor. Compreende agora quando eu digo que há dois princípios? Na luz, você suportaria a dor que ela iria sofrer, enquanto nas trevas você repassaria essa dor a um terceiro, não deixando que ela se esgotasse toda em você mesmo, não tendo confiança na justa justiça de lei maior. Mas, eu vou sofrer muito se chicoteá-los. Prefere que eu transfira a tarefa de torturá-los aos meus cães? Imediatamente os cães rosnaram, e começaram a se mover ameaçadores. Todos gritaram de medo e pediram-me para que eu os chicoteasse. Então ele tornou a falar. Está vendo? Até eles já estão conscientes de que você não deve passar sua dor para frente, senão irão sofrer muito mais. O que quer dizer com isto? Que se você não interviesse no trabalho dos dois protetores designados para sua filha, ela não teria se transformado numa meretriz, não teria procurado o aborto do filho que ia ser gerado em seu útero e Vitor iria parar de se embebedar, casando-se com ela antes que o escândalo viesse a público. Esta foi a forma que a lei encontrou para castigar a você que um dia os atormentara numa outra encarnação. Quanto à sua esposa, ela só permitiria que sua filha se casasse devido ao escândalo que a gravidez causaria, uma vez que na encarnação anterior ela havia tirado sua vida. Desta vez tinha o amor da mãe geradora a impedi-la de matar a própria filha. E quanto a Vitor, você não lhe tomou amada em outra encarnação. Nada mais justo que lhe tomar-lhe a esposa, e nas mesmas condições de simples amante que se aproveitou da mesma confiança que lhe depositava em você. Na outra encarnação foi você quem o mandou para longe, e ficou com sua amada. Se ofendeu por possuí-la, desta vez foi você o ofendido, com ele possuindo à força sua tão querida filha, que outrora fora sua bela amante, também à força. Mas é a lei. Cumpra-a, ou a transfira aos meus cães. Mas vou sofrer muito de qualquer forma. É seu problema. Se um dia você preferiu tomar a lei em suas mãos e transformar a dor em ódio, agora terá que sentir dor no castigar aqueles que o fizeram odiar. Neste momento eu sou o agente castigador, e você escolhe se toma a lei em suas mãos ou a deixa nas minhas. Mas você é muito mais cruel que eu. Irá destruí-los. Não,
Eu vou apenas transformá-los, e nada mais. Mas vai fazê-los sofrer muito mais do que eu. Isto é que a lei teria feito, se você não tivesse intervindo no seu livre e perfeito curso. Pois eu não vou interferir desta vez. Se tal tarefa a você pertence, então cumpra-a, pois senão eu apenas estarei protelando-a mais uma vez. Muito sabe a sua decisão. Cães, avancem. Apesar dos gritos de minha esposa, de Priscila e Vitor, os cães avançaram e as morderam muitas vezes. Eu chorava impotente, porque outra coisa não podia fazer. Em dado momento, eles pararam e foram deitar-se a um canto. Eu, chorando de pena por tanto sofrimento, rastejei até eles e procurei consolá-los. Mas foi em vão, pois não me ouviam e nem me notavam devido ao castigo recebido. Depois de um longo tempo voltaram à consciência. Acusaram-me de tê-los deixado a sanha dos cães. Eu argumentei que não poderia mais castigá-los com minhas intervenções desastrosas. Você é quem deveria ser mordido, Mário, exclamou minha esposa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Imediatamente os cães saltaram sobre mim e me rasgaram todo, ou o que restara do meu corpo espiritual, depois de ter sido queimado no ponto cabalístico. Eu fui levado à loucura pela dor, e até perdi os sentidos. Minha esposa ficou penalizada com meu estado, e gritou ao guardião. Não foi isto que eu pedi. Como não? Eu só quis dizer que ele era o culpado por nos ter metido nesta enrascada infernal. Como pode acusá-lo, se foi você quem se ensinou ao Vitor quando ele vinha dormir em sua casa? Ou vai negar que fingiu entrar seminua por engano no quarto a ele reservado, provocando e ousando um pouco mais, além dos olhares insinuantes que enviava a ele quando seu marido não estava por perto? Eu fui a culpada por ele ter se envolvido comigo. Então não é o Mário o culpado. E sim você, não? Sim, eu fui a única culpada, mas isto porque Mário não me satisfazia como homem. Então, ele é a causa de todo o mal, não? De certa forma, sim. Então ele merece sofrer, não? Sim. Pois ele vai receber o justo castigo quando retornar à consciência. Mas por quê, se eu o traí, e não o contrário? Devido à sua traição ele odiou, e em consequência causou muita dor aos seus semelhantes. Nisso eu recobrei os sentidos e comecei a ser chicoteado por um carrasco. Como doíam as chicotadas! Elas cortavam fundo o que restava do meu corpo espiritual. Parem! Se ele errou, foi por minha culpa, gritou Priscila. Ele só tomou a lei em suas mãos quando viu Vitor fazer-me sua amante e ameaçar-me de morte. Eu sou a culpada. Imediatamente o tal Sete Garras cravou-lhe suas garras medonhas, ferindo-a toda. Como era cruel e bestial aquela criatura! Priscila gritava de dor, até cair sem sentidos. Então Vitor finalmente falou. Eu sou o culpado de toda esta desgraça. Fui eu quem, a pretexto de consolar a família, fiquei naquela casa e tomei o lugar de Mário. Não soube me comportar como um verdadeiro chefe de família porque quem eu realmente amava e desejava era Priscila, e não sua mãe. Foi por isso que comecei a beber. Num momento de total embriaguez, eu matei a pequena Eliana. Então finalmente reconhece a sua culpa, não? Sim, eu fui o pivô de todo o mal. Eu sou o grande culpado. O chicote estalou sobre ele tantas vezes quanto resistiu. Quando não mais sentia os golpes da chibata, os Sete Garras o trespassou várias vezes. Vitor urrava de dor, eu acabou por desmaiar. Então eu falei. Qual o sentido deste tormento, guardião transformador? Eu quero saber realmente quem é o culpado, mas vou ter que continuar outra hora. Por enquanto ainda não sei quem é o verdadeiro culpado. Até lá vocês acertarão suas contas com aqueles que prejudicaram. Eles estão ansiosos por, finalmente, poderem se vingar. Onde estão eles? Vocês serão conduzidos às masmorras onde eu os mantenho presos. Isto é o inferno. Nunca cessa o nosso tormento. O que há na luz? Paz, gritei eu. E nas trevas? O desespero. Qual o lado que vocês escolheram? O escuro. Então, receberão o que há no escuro. Mas isto é injusto, exclamei eu. O que é justo no lugar para onde somente os injustos são enviados? Por que não acaba conosco de uma vez? Fala por si só,
ou pelos outros também. Por quê? Se fala por si, acabarei apenas com você, mas se fala por todos, você estará decidindo o que é melhor para eles. E estará tomando em suas mãos, mais uma vez, os seus destinos, e será responsável pelo que lhes acontecer. Isto significa que tudo o que dissermos será usado contra nós? Exatamente. Meu Deus, estamos perdidos. Isto aconteceu há muito tempo, idiota. Quando se afastaram dos princípios da luz, caíram nas malhas dos princípios das trevas, e agora apenas os estão vivendo com toda sua intensidade e força. Eu me calo, guardião transformador. Abdica, então, do domínio sobre o destino deles. Totalmente. Que cada um receba o que a lei lhe tem reservado. Ela não dará nada mais que o castigo merecido. Sabe a escolha, Mário. Cada um irá receber o que é a ele reservado pela lei, quando ela atua nas trevas. Levem eles daqui. Gritou ele. Na sala não ficou ninguém. E dali para frente, eu me calei e suportei em silêncio todas as vinganças daqueles que haviam sido prejudicados por minhas ações. Devo dizer que os juízes que atuam ocultos por certas aparências, são muitos. Eu sofria, mas os meus algozes também sofriam. Nossos carrascos eram implacáveis com quem devia, e com quem tinha algo a receber. Em verdade, éramos todos devedores, pois estávamos num lugar onde quem possuía algum crédito passava longe. Capítulo 7. Nos domínios da loucura. Acabei reencontrando Victor, e nos abraçamos e choramos muito. Eu lhe pedi 1000 vezes perdão. Não o perdão que se pede da boca para fora, mas aquele vindo do fundo da alma. Era um perdão misturado a remorso e tristeza por ter magoado, ofendido e prejudicado alguém que bem ou mal estava ligado a mim há muitos milênios. Da parte dele, o mesmo aconteceu, e na dor voltamos a nos amar. Algum tempo depois reencontramos minha, ou melhor, nossa esposa, e também já não havia mais o ódio. E depois Priscila. No meio do sofrimento, nós formamos um grupo sólido nos laços do amor e do respeito. Afinal, se todos éramos culpados de alguma coisa, também éramos viajantes no mesmo caminho. Nossos corpos espirituais já não comportavam os vícios das trevas que outrora nos lançaram na parte escura do mundo maior. Não, agora só trazíamos em nossos seres imortais a dor imensa provocada pelos castigos, o remorso, a vergonha, e uma grande tristeza por nos descobrirmos seres frágeis, falíveis e muito, mas muito, ignorantes. Da dor veio o arrependimento, e deste um remorso imensurável. Mal podíamos nos mover, pois nossos corpos espirituais estavam reduzidos a nada. E como sofríamos em decorrência disso. Foi por isso que falei que aqueles que dizem que espíritos não sentem dor, mas imaginam estar sentindo-a, não sabem o que dizem. Não é apenas um reflexo condicionado no nosso mental. Não, isto é uma grande inverdade. Eu sentia doer-me até as unhas que outrora eu possuía no corpo carnal, e depois no espiritual. Tudo me doía, e não havia remédio algum que pudesse ser aplicado em nossos ferimentos medonhos. A podridão tomava conta de nossos corpos. Um certo dia eu ouvi um gemido agudo, e pareceu-me ser conhecida a voz de quem o emitiu. Arrastei-me até o lugar de onde partia e encontrei a antiga chefe de Priscila. Quando ela me viu, assustou-se e clamou. Não me maltrate, Mário. Eu já não suporto mais tanto sofrimento. Só agora você descobre que a dor é dolorida, não? Quando a causava aos seus semelhantes, ou os induzia a causá-la nos outros, tal coisa lhe dava prazer, não? Pare, Mário. Eu já não aguento tantas acusações. Estou ficando louca. Todos estamos enlouquecendo, Laís. Isso é muito pior que o inferno. Aqui é o nosso purgatório, e estamos sendo transformados de seres que odiavam e distribuíam a dor, em seres que sofrem e absorvem-na a todo instante, mais e mais. Não vai me torturar? De que iria me servir tal coisa? Por acaso diminuiria a dor que sinto? Ou o remorso? Aliviaria o ódio que deve ter por mim? Eu não a odeio, Laís. Sinto tristeza por vê-la sofrendo, mas odiá-la, isto não. Pois deveria, Mário. Eu tenho perseguido por todos esses milênios. Isto não o incomoda? Por que deveria? Não vivi ao seu lado um tempo,
mesmo vendo que você usava mal os poderes mágicos que possuía. Talvez minha omissão tenha sido a culpada de nossa desgraça. Quem sabe se naquela época eu tivesse influenciado seu modo de ser, pensar e agir, hoje não estaríamos aqui? Talvez, mas e quanto aos males que causei a vocês ao que se ligaram a você nestes séculos e séculos incontáveis? Talvez eu os merecesse, pois se tentei subir à luz, foi por causa da dedicação daquele que tentamos destruir. Se não subi, foi porque a deixaria para trás. Quem sabe o elo que nos une não é tão forte que, se um cair o outro não consegue subir? Quero que acredite quando digo que se impedia sua ascensão às esferas de luz era porque não queria perdê-lo. Agora, em nossa hora final, eu reafirmo o que já lhe disse outras vezes, Mário. Eu o amo muito, e se fiz o que fiz, em parte foi por amá-lo. Foi por isso que nos jogou contra aquele que tem me auxiliado por tantos séculos. Em parte sim, mas por outro lado eu era movida pelo ódio a ele. Era um ódio tão forte que me fez perder totalmente o raciocínio. Ainda alimenta esse ódio? Não. Agora já não odeio mais ninguém. A dor e o remorso que sinto não deixam lugar para o ódio, o rancor ou a vingança. Acho que errei por tantos milênios, que ao final acabei perdendo, Mário. Hoje já não sou ninguém no reino das trevas. Desejo apenas um momento de paz, para poder descansar um pouco sem sentir dor alguma. Como pude alimentar esse ódio por tantos milênios? Não foram dias, anos ou décadas, mas milênios. Quanta desgraça eu causei por causa desse ódio. Sabia que ele, naquele tempo, depois que deixou o corpo carnal, veio até mim muitas vezes tentando fazer com que eu mudasse de lado através da transformação do ódio em perdão. Foram várias tentativas para fazer-me ver que eu estava errada. Por que não ouvi uma vez, ao menos? Eu odiava tanto, que a única coisa que me ocorria era encontrar uma brecha por onde eu pudesse atingi-lo. Um parente na carne, um descendente, um amigo, tudo era motivo de prazer para mim. Cada um que eu prejudicava era motivo de júbilo, como se tal coisa o tivesse atingindo. Eu sinto pena dele, pois sofro muito por ver minha esposa, minha filha, Victor, você e tantos outros infelizes sofrendo neste purgatório em razão dos meus próprios erros. Agora eu compreendo o sentido da dor. Sinto vê-lo neste estado, Mário. Se ainda lhe for possível, perdoe-me por tê-lo lançado neste lugar tão terrível. Se não fosse você seria outro, portanto somos vítimas de nós mesmos. Somos os nossos algozes. Isto é certo. Nós não só castigamos aqueles que odiamos, mas a nós mesmos. O guardião deste lugar tem razão quando diz que não há motivos para infringir a lei e tentar atingir a quem lhe deve algo, porque quando o tempo certo chegar, a lei lançará aos seus pés os seus devedores. Eu me julgava tão poderosa, e no entanto alguém entrou em meus domínios e acabou comigo em segundos. De dama poderosa passei a alma sofredora purgando seus erros, e nada ou ninguém impediu de reduzir-me ao que realmente sou. Uma mulher. Eu também me julgava poderoso, Laís. Eu achava que podia tirar a vida de quem eu quisesse. Nunca me ocorreu que eu pudesse ser apenas um instrumento de algo muito poderoso, inimaginável mesmo, para mim que vivia alimentando o ódio. Eu era usado por aquilo que de maneira mais forte vibrava em meu mental, e só pude algo enquanto a lei assim o quis. Quando ela não mais me quis, lançou-me de encontro ao meu juízo final. Estranha coincidência, não? Caímos todos juntos no mesmo lugar. Qual será a razão? Quem realmente foram para nós dois, as outras almas que acompanharam-nos nessa queda? Foram nossos filhos naquela encarnação em que fui degolada. Eles ficaram ao seu lado quando o ultimato nos foi dado. Que ultimato? Diziam que devíamos renunciar ao nosso modo de cultivar o mundo sobrenatural e curvar-nos diante da lei do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Sim, somente Deus poderá tirar-nos deste tormento. Quem mais é Senhor da lei imutável? Nós achávamos que podíamos ser a lei, não? Estávamos enganados, não? E como? A lei provou-nos que somos nada, e só nos julgamos ser algo quando interessa a ela usarmos-nos para provar a outros que nada são. A lei tem uma hierarquia de servidores, e quando nos excedemos no nosso grau, ela nos lança no nada absoluto. Foi isto que nos aconteceu, Laís.
Nós tomamos o caminho da lei que conduz para baixo. Eu não quero cair mais, Mário. Vai ser difícil subir de agora em diante, Laís. Nós nada somos, e acima de nós há uma infinidade de semelhantes nossos que têm motivos de sobra para nos odiar e impedir que saiamos deste purgatório. Eu vi espíritos clamando por socorro porque não resistiam mais aos sofrimentos, e descobri que estão aqui há séculos. Penso que o mesmo acontecerá conosco. Não vou resistir ao sofrimento que me aguarda. Acalme-se. Você não sofrerá mais. Aqueles que são lançados aqui não são incomodados, senão por seus próprios remorsos. Isto é válido para vocês, mas não para mim. Por que diz isto? Lembra-se das palavras do tal Cascavel Sete Guizos. Sim. Pois o guardião deste local já se cansou de me fazer sofrer mostrando todos os meus erros e afrontas à lei, e mandou que me lançassem neste abismo. Então você está livre de novos tormentos. Eu sei que não. Ouvi quando o que me jogou aqui disse que eu já estava pronta para os 7 guizos. Não. Isso mesmo. Eu já vi uma cascavel rastejando por aqui, e creio que estava à minha procura. Calei-me e ocultei meu rosto para não ser reconhecida. Até quando conseguirei ocultar-me? Eu a protegerei, e se preciso for implorarei para que ele não a torture mais do que você já foi torturada pelo seu chefe. Se fizer isso, ele o torturará também. Que importa? Não vou abandoná-la neste momento, Laís. Já chega de fugir do passado. Mas você irá sofrer muito mais, Mário. Isso não é justo. Eu mereço apenas seu desprezo depois de prejudicá-lo tanto. Talvez estivesse hoje numa elevada esfera luminosa, se não fosse minha ação implacável contra sua ascensão. Se não fosse você a me reter, outra pessoa teria sido acusada por tal coisa, quando no fundo eu sou o meu algoz. Mas eu tenho uma parcela de culpa, e não me furtarei a ela. Já me decidi a não mais reagir perante meus erros. Já não tenho forças para mais nada e vou até meu fim, pois estou cansada de combater a luz. Sabe, eu acho que algo muito forte nos une. Eu a amei assim que a vi junto de Priscila. Penso que, ou ficamos os dois num dos lados, ou seremos eternos errados cometendo os piores pecados. Também acredito nisso. Eu vi mudar de aparência várias vezes quando reencarnava, e ainda assim só senti aumentar minha vontade de tê-lo ao meu lado. A cada separação, eu sofri uma onda de ódio contra aquele que o separou de mim. Foi por amor que eu odiei tanto. Estranho, não? Quando amamos cometemos os maiores erros que podemos imaginar. Tudo por causa dessa fonte inesgotável que existe em nosso interior. Se ela não pode jorrar amor, transmuta-se em fonte de ódio, e nos lança no pior abismo possível, que é aquele que existe em nosso mental. Como eu gostaria que tudo tivesse sido diferente. Fique comigo, Mário. Não me abandone mais, por favor. Ela estendeu seus braços dilacerados e doloridos em minha direção. Eu, à custa de muita dor, puxei-a para junto de mim e a abracei. No pior momento de nossas existências, voltávamos a nos transmitir um amor puro, sem uma mácula de desejo ou de ódio. Diga que não me odeia, Mário. Pediu-me isso aos prantos. Eu também me comovi e falei. Quem sou eu para odiar quem quer que seja? Não sei como, mas sinto que logo sairemos daqui, Laís. Quando isto acontecer, eu a levarei comigo e nunca mais a deixarei. Tampouco permitirei que faça algo que possa prejudicá-la novamente. Se preciso for, até lhe darei umas palmadas para que me ouça. Faça isto por mim, meu querido Mário. Os dias se passaram. Talvez fosse melhor dizer o tempo passava, pois dias como a que você conhece lá não existem. O tempo passava, e de vez em quando um rastejante vinha nos ver. Ficava um longo tempo nos vigiando, e depois se afastava. Isto se repetiu muitas vezes, sem nos incomodar uma vez sequer. Eu reunia à minha volta meu grupo familiar, e um procurava auxiliar o outro. Foi um tempo de muito desespero, pois de vez em quando entravam alguns seres horríveis e levavam alguns daqueles infelizes que, como nós, estavam reduzidos a nada. Eles saíam gargalhando e os escolhidos chorando, porque eram conduzidos sob correntes e chicotadas, caso não obedecessem. Foram tempos de angústia, aflição, dor e compaixão. Compaixão pelos que, como cordeiros conduzidos ao matadouro,
Nada podiam fazer. Não sei o que se passava na mente dos outros, mas a mim causava muita pena ver como sofríamos e como éramos tratados sem a menor delicadeza. A brutalidade era a regra ali, e eu, que um tempo brutalizava minhas vítimas, agora via como era terrível ouvir os gritos de medo e dor, ver o castigo implacável ser aplicado contra quem nada podia fazer, e ter que se calar porque senão seria muito pior para todos. Eu vi espíritos humanos já degradados ao extremo e em franca regressão para formas animalescas virem vampirizar as últimas energias dos infelizes prisioneiros do abismo. Mal tínhamos energias para rastejar e suportar nossa pena, e ainda assim vinham nos vampirizar numa ordem oposta da luz. Sim, na luz o de cima doa sua luz ao de baixo para vê-lo elevar-se. Mas nas trevas, o de baixo tira o que restar de força vibratória do de cima para alimentar-se e vê-lo cair ainda mais. São os opostos, e nós estávamos no lado escuro do mundo invisível. Para ali vinham aqueles que tinham contas negras a ajustar e saciavam sua sede de vingança milenar. Vinham alguns que eu julgava serem sádicos desequilibrados, que torturavam unicamente pelo prazer de ouvir gritos de dor, contorções e espasmos dos torturados. Mas aquilo que um dia, logo após meu desencarne, eu via e abominara, no interior de um ônibus, ou seja, o relacionamento sexual entre espíritos em conexão com encarnados. Aquilo que, à medida que eu caía, já não abominava, e até viera praticar com prazer, agora eu via ser levado às raias da loucura. Sim, meu Deus, como era horrível. Eu via bandos de seres humanos já disformes, tomados pela loucura do desejo e prazer procurarem os prisioneiros, e numa bestialidade total, relacionarem-se com eles. Os espíritos que ainda possuíam seus genitais, no campo espiritual, intactos eram possuídos até que ficassem totalmente esgotados. Os possuidores de genitais masculinos procuravam as mulheres, e por incrível que pareça somente aquelas que haviam dado extremo valor ao sexo, e as deixavam excitadas só de tocá-las. Estes seres eram só desejo. Ao escolherem suas vítimas, tocavam seus mentais com suas mãos disformes, deixando-as tomadas pela excitação bestial que irradiavam. As dores, o medo, o nojo, etc. Sumiam e sobressaía aquilo que as haviam conduzido àquele abismo. O sexo imperava sobre todas as outras emoções e sensações, e as vítimas clamavam pela possessão bestial, no que eram atendidas. Eram possuídas com violência e bestialidade pelos seus algozes, até que ficassem sem a menor energia. Gemiam, não sei se de prazer ou de dor, pois as formas que as possuíam eram descomunais. Eu nunca havia visto nada comparável em homens com o corpo carnal ou espiritual perfeito. Creio hoje que estou reequilibrado, que naqueles seres caídos, por vibrarem na faixa do sexo nos limites da loucura do prazer bestial, os genitais cresciam na medida que nada mais existia. Eles exibiam seus sexos como o artista vaidoso exibe sua obra de arte. Para eles, não existia outra parte do corpo espiritual mais importante. O sexo era princípio, meio e fim para aqueles infelizes caídos na bestialidade do prazer. Um avarento não cuidaria melhor de suas moedas de ouro do que eles dos seus sexos. E como eles vibravam ao possuir aquelas desgraçadas, condenadas ao castigo imposto pela lei. Onde elas fizeram do sexo a razão de suas existências, e agora colhiam a reação de suas ações passadas. Se antes o colocavam acima de todos os outros valores morais e do sentido sagrado de doador da vida, agora eram levadas ao limiar da demência pelos seus carrascos infernais. Elas eram possuídas com violência por eles. Primeiro urravam de dor por receberem membros descomunais em seu sexo, mas depois que eram envolvidas totalmente, já não se incomodavam, e até clamavam por mais. Iam nesse frenesi louco até o delírio total, para então explodirem numa catarse bestial. Neste momento eram sugadas através do sexo naquilo que lhes restavam de energias. Quando eram abandonadas, ficavam com o olhar vidrado num ponto inexistente no infinito. Aos poucos iam voltando às suas vibrações de dor, e o pranto dolorido tomava conta delas. Era um horror. Que horror! Quem disse que o corpo espiritual não sente dor? Como elas ficavam feridas e magoadas no mais íntimo de seus seres imortais após serem possuídas e vampirizadas daquela forma.
Para elas, este era um tormento infernal, que não cessava nunca já que mal se refaziam um pouco e novamente eram submetidas a outra sessão de humilhação, dor e prazer bestial. Eu vi como aqueles espíritos caídos numa faixa vibratória mental próxima da loucura conseguiam tirar um prazer mórbido de um ato sexual onde não havia troca de emoções ou energias, não havia amor e muito menos carinho. Não, ali havia apenas a possessão bestial de mulheres infelizes que um dia, quando na carne, haviam feito de seus sexos objeto de suas vidas. Os seus possessores eram os mesmos que também, um dia quando na carne, haviam colocado o sexo acima de todas as emoções divinas contidas no vaso sagrado da vida. Como ambos os sexos haviam vivido em desequilíbrio, tal emoção perversa agora lhes cobrava seu preço, que é a loucura pelo sexo. Loucura essa que é incontrolável, e conduz o ser humano ao esgotamento mental e ao embrutecimento de algo tão sincero como é a troca de fluidos através do ato sexual envolvido pelo verdadeiro amor. Ali não haviam trocas, mas tão somente os possessores tirando as últimas energias de suas escolhidas. E mal elas se refaziam, logo vinha nova possessão brutal e animalesca que as deixavam prostradas como se fossem objetos inúteis, pois era isso que eram. Os possessores não viam que estavam causando dor, medo, ressentimento, humilhação e mágoas íntimas nas parceiras escolhidas em suas loucas emoções. Não percebiam que em seus mentais todas as outras emoções, tais como amor, pudor, respeito, caráter, compaixão, etc., haviam sido anuladas por uma única, que era o prazer do sexo. Eu até diria que o fato de muitos encarnados viverem insatisfeitos com o tamanho dos seus membros viris tem a ver com esses desequilíbrios, pois senão como explicar o fato de alguns bem dotados viverem a vangloriar-se de seus membros? Eles o colocam como algo superior a todos os outros atributos do corpo, sentimentos e emoções humanas. Para eles, ali está o seu tesouro, sua obra de arte, e a exibem como se isto fosse algo que por si só, e sem o restante do todo de um ser humano, se justificassem. Seria o caso de alguém que tem uma outra forma de dar vazão a um dom natural, tal como a pintura, viver a gritar: eu sou um pintor. Eu sou o melhor porque faço as maiores telas, sem se preocupar com o que está contido na sua tela, e sim com o seu tamanho. Existem telas pequenas que por estarem inundadas pelas emoções sadias do seu Criador, nos transmitem algo inenarrável. São emoções e sentimentos sadios, e as telas não precisam ser grandes para mostrarem suas qualidades. Para o exibicionista inundado pelas distorções existentes em seu mental, um pequeno quadro é humilhante porque seu ego não se satisfaz apenas com as emoções, e precisa de demonstrações de grandeza. Mas como é mais fácil conservar em perfeito estado uma tela de medida padrão, e muito trabalhoso uma de medidas exorbitantes, eu também vi muitos desses exibicionistas vagarem naquele abismo à procura de uma forma feminina que despertasse os seus flácidos e repugnantes membros não mais viris. Era o preço a ser pago pela degradação de uma emoção, divina quando em equilíbrio com todas as outras, e bestial, quando valorizada ao ponto de anular o restante do emocional humano. Como eles sofriam por não conseguirem nada mais que humilhações com seus descomunais membros. Batiam nas escolhidas que não os despertavam. Urravam de ódio pela impotência. Creio que Masoch, Sade, quando escreveu algo sobre isso, havia descido em espírito a um desses abismos, e quando voltou ao corpo carnal, fez sua obra-prima bestial. Alguns ainda conseguiam algumas emoções à custa de muito sofrimento. Neste ponto, seus corpos espirituais já estavam em franco esgotamento, e em total desequilíbrio mental. Aquilo que havia tomado conta de suas emoções voltava-se contra eles, e os outrora valiosos membros agora eram um peso difícil de carregar, e algo vergonhoso de ser exibido. Era como uma chaga aberta e exposta ao olhar crítico de todos à sua volta. Aqueles que ainda controlavam suas loucas emoções, faziam gracejos humilhantes a respeito de seus membros, sem se darem conta de que trilhavam o mesmo caminho. Tudo era loucura. Quando não conseguiam arrancar a força, e através de seus membros, a energia de suas escolhidas, ficavam prostrados no solo. Choravam e se lamentavam de sua impotência,
como se o mundo houvesse deixado de existir. Nada mais tinha valor ou significado para eles. Às vezes tornavam-se violentos, e eram possuídos pela loucura, passando a martirizar quem estivesse à sua volta. Mas ao final, voltavam à prostração total e ficavam olhando tristes os outrora objetos de suas abjetas existências, tanto na carne quanto em espírito. Aí então começavam seus tormentos finais. Sim, é isso mesmo. Depois, quando os seus imensos membros já não conseguiam absorver energias alheias, e muito menos responder aos desejos do mental, tornavam-se cadáveres inúteis, como todo cadáver é, de serem arrastados. E como todo cadáver, que é um corpo sem energia, começavam a apodrecer. Que horror! Vermes astrais, miasmas das mais diversas e nojentas formas começavam a se alimentar dos seus descomunais membros, não mais viris e energizados pelo prazer bestial do sexo. Chagas horríveis surgiam, e pouco a pouco iam crescendo. Eram como cânceres a comê-los. Urravam de dor e desespero. Gritavam por socorro e o que obtinham eram chicotadas violentas dos guardiães do lugar. Alguns mais cruéis chicoteavam justamente os outrora objetos de suas abjetas existências, tanto na carne quanto em espírito. E estas chicotadas abriam sulcos em seus membros, que logo se transformavam em horríveis inflamações. O pavor tomava conta deles, pois como eu já disse antes, o corpo espiritual sente dor. E como a sente? Eles caíam na loucura do desespero, e queriam se ver livres das dores. Alguns chegavam a arrancar pedaços já putrefatos dos seus descomunais membros. Isso aprofundava a sua loucura, pois a dor era tão intensa, que mal a suportavam. Eu acredito que todo o prazer obtido pelo sexo, era transformado em dor, e assim seus mentais eram descarregados desta emoção bestial quando em desequilíbrio. Era o preço sendo pago até o último centavo. Não havia cura para as chagas surgidas, e muito menos bálsamo para aliviar o sofrimento infernal. Capítulo 8. O mergulho nas profundezas do abismo. Era a lei divina atuando implacável sobre aqueles que não souberam dosar suas emoções e as desequilibraram. Meu Deus! Como era triste ver o sofrimento daqueles infelizes. Eu os olhava e sentia pena, pois não passavam de vítimas de suas próprias loucuras, agora transformados em algozes de si próprios, seus torturadores e os causadores das dores e do sofrimento. Quem eram senão os seus outrora tão valorizados membros viris? Que horror! Eles os olhavam como se fossem os piores demônios castigadores. Amaldiçoavam seus sexos carcomidos pelos vermes e miasmas. Urravam de dor e clamavam por auxílio e perdão por terem se deixado envolver e conduzir por essa emoção tão gratificante quando equilibrada com o todo contido no vaso da vida, mas tão perversa quando bestializada. Era a lei divina agindo de forma sábia e implacável sobre o ser humano. Sim, eu descobri a lei divina em toda a sua força, e na grandeza de sua atuação em nosso próprio benefício. Quando damos muita atenção a uma emoção e nos esquecemos das outras que compõem o todo emocional, estamos nos conduzindo para o seu extremo, podendo chegar aos limites da loucura. Como em toda a manifestação de uma emoção em desequilíbrio, a lei nos aguarda no seu esgotamento final, para então começar sua ação regeneradora. Ali eu vi a expiação final da emoção sexual levada ao seu extremo. Eu vi várias emoções serem expiadas ali naquele abismo infernal. Mais adiante eu falo um pouco sobre elas, pois ainda não falei tudo o que vi em relação ao sexo. Eu vi mulheres possuídas por aqueles seres bestializados serem levadas à loucura da dor, da humilhação e da destruição de seus órgãos sexuais. Vi como eram reduzidas ao nada absoluto. Vi seus outrora perfeitos órgãos genitais ficarem negros, putrefatos, e nojentos. As partes femininas que tanto prazer despertavam, agora causavam nojo a quem as visse. Eram possuídas até o limite de suas energias, e quando ficavam totalmente esgotadas, começava o apodrecimento do órgão desenergizado. Tal como acontecia com os algozes que as possuíam envolvidos pela loucura do prazer do sexo, elas também apodreciam em seus genitais e choravam desesperadas. Como era horrível assistir a tudo aquilo caído no solo imundo. Eu havia sido reduzido a um farrapo humano devido ao castigo a mim imposto pela lei divina. Quando ela era acionada,
Eu nada podia fazer, senão dirigir-lhes algumas palavras de consolo. Pouco a pouco, eu voltava a ser o homem bom que havia sido na minha última encarnação. Eu sofria com o sofrimento, tanto delas quanto daqueles que estavam sendo levados à loucura pela destruição dos seus membros viris. Procurava consolá-los com palavras equilibradoras. Não se desespere, meu irmão. Nós apenas estamos colhendo aquilo que plantamos no tempo que vivíamos na carne, ou logo após nosso desencarne, dizia para uns. Isso é ação da lei divina, irmã. Não se desespere, pois assim que for purgado todo o manto negro que envolve, a lei cessará de agir sobre você, dizia elas. Algumas haviam usado o prazer que seus sexos proporcionavam aos homens para levá-los a cometerem crimes, pecados e afrontas às leis divinas, e até às leis humanas. Por isto tinham seus sexos destruídos por homens que haviam cedido todo o seu emocional a apenas uma emoção. A emoção do prazer do sexo. Ali, quem usara do sexo para conseguir seus objetivos sujos era castigado pelo sexo. E quem vivera pelo sexo era torturado. Sim, ninguém colhe o que não plantou. Mas aquilo que semeou, colhe até o último grão. Eu estava despertando para as leis divinas e tomava consciência de que meu tormento ainda não havia terminado. Não, eu ainda haveria e sentiria muitas outras dores pois estava sob o efeito da lei da transformação. Ela atuava em mim com todo o seu poder regenerador e reformador, e pouco a pouco eu me tornava mais sensível à dor. E a dor veio até mim de forma indireta. Eu assisti à degradação dos habitantes daquele abismo sem poder fazer nada para aliviá-los. Só me restava dar-lhes palavras de consolo para que pudessem suportar as dores de suas regenerações e transformações em seres equilibrados novamente, uma vez que se livravam das emoções que os haviam levado à queda. Mas a dor finalmente lançou-se sobre mim com toda a sua força destruidora. À minha volta já havia muitos espíritos levados ao extremo de seus tormentos. Eu os consolava, e isto diminuía um pouco seus sofrimentos. Em consequência, o meu também, porque sofria com suas dores fazendo com que as minhas não me incomodassem tanto. Então, um grupo de espíritos enlouquecidos pelo desejo descobriu Priscila oculta por nós. Eu tentei ponderar com eles. Não façam isto com minha filha, meus irmãos. Deixem ela em paz. Ela já sofreu muito. Quem está preocupado com o sofrimento dela, seu imbecil? Nós queremos dar-lhe um pouco de prazer, e nada mais. Vocês irão fazê-la sofrer, isto sim. Cale-se, idiota. Afastem-se, seus tarados depravados. Vocês estão loucos. Então veio a chicotada mais dolorida aplicada em mim. Quem é você para nos repreender, executor? Quando ela vendia seu belo corpo e seu sexo você nada fez para desviá-la desse caminho. Quando ela era uma prostituta, você só se preocupava em evitar que ela fosse molestada por algum beberrão arruaceiro e nada mais. Não foi bom para ela ganhar seu sustento com o seu tentador corpo e seu sexo ardente. Não era você o pai que nada fazia para impedi-la de ser uma meretriz? Onde estavam seus sentimentos nobres quando ela fazia do sexo seu balcão de comércio? Onde estava o pai que amava a filha, mas permitia a ela vender um sentimento, que é a emoção do prazer do sexo? Você não sabe que os sentimentos não foram dados ao ser humano para serem comercializados? Ela não gostava de receber pelo prazer que proporcionava aos homens. Agora irá nos dar prazer, pois aqui não pagamos nada. Não façam isto, exclamei humilhado. Só agora você se preocupa com ela. Quer que paguemos algo pelo prazer que ela irá nos proporcionar? Ótimo. Então lhe pagaremos, gritou outro. Tome, maldito pai que não se preocupou quando sua inocente filha foi vender sexo numa casa de meretrício. E eu fui agredido com violência. Eu já estava reduzido a um farrapo humano, e agora era chutado, esmurrado, e nada podia fazer senão gritar de dor. O extremo foi feito contra mim, pois um daqueles desequilibrados me tomou por homossexual e me brutalizou barbaramente. Aquele ato bestial feriu-me em todo o meu ser. Eu era brutalizado e ouvia as gargalhadas de sádico prazer daquelas criaturas. Ouvia as suas palavras ofensivas dirigidas a mim. Agora você também é uma meretriz, papaizinho. Está vendo como é agradável se prostituir? Isso mesmo.
Agora nós temos mais uma vadia para nos dar prazer. Etc. Etc. E etc. De ofensas. Eu sofri o tormento da brutalidade que só os enlouquecidos pelo sexo conseguem praticar, ou seja, não se preocupam com a dor e o mal que causam aos semelhantes, desde que lhes proporcionem um instante de prazer. Eu fui lançado no desespero da violência sexual. Laís tentou me socorrer, e gritou para eles pararem, mas o que conseguiu foi despertar a atenção daqueles seres enlouquecidos pelo sexo. Olhem só quem está se doendo pelo canalha. Ela agora se preocupa com um homem. Por que não se preocupava quando lançava na perdição homens e mulheres vítimas de suas atuações diabólicas quando era uma poderosa feiticeira? Não, ela não se preocupa com ninguém, a não ser com seu queridinho. Por ele, ela não ouviu a voz da razão e nem viu as desgraças que causou aos infelizes viventes na carne que haviam desagradado um dia. Sim, poderiam passar séculos que ela não os esquecia, e procurava a todo custo e de todas as maneiras vingar-se deles. É isso mesmo. Vamos extrair dela a mesma quantidade de prazer que ela dedicou de ódio aos seus desafetos. Sim, mas com ela será diferente. Nós temos que fazê-la sentir tanto, mas tanto prazer, que ao invés de nos odiar, se tornará escrava de nossos sexos. Isso mesmo. Eu sei como levá-la a isto. E Laís foi submetida ao tormento do sexo enlouquecido. Ela reagiu e tentou lutar. Então foi violada com brutalidade infernal. Ao tocarem nela, conduziram-na ao êxtase, e então vampirizaram a energia do seu mental e do seu corpo espiritual. Quanto a mim, nada podia fazer pois não conseguia nem falar, quanto mais me mexer. Vi quando foram para onde estava a minha esposa. Ela gritou que nada havia feito de errado, mas ainda ouvi quando um lhe falou. Já se esqueceu de quando seduziu este idiota e que só esperava sua filha crescer um pouco mais para pedi-la em casamento. Ou será que não se satisfazia com o seu marido? Isso mesmo, companheiro. Ela não se satisfazia com o marido, e não se satisfez com o idiota também, pois também buscava o prazer com o seu patrão. Não, gritou ela. Eu tive apenas uma relação com meu patrão porque Vitor não ligava mais para mim e vivia bêbado dia e noite. Por acaso não lhe ocorreu que ele estava assim embebedando por causa da sensação de que havia perdido a chance de casar-se no futuro com a sua filha? Não lhe ocorreu que ele bebia devido ao remorso de ter possuído a esposa do seu melhor amigo? Não, nada disso lhe ocorreu pois você só pensava no prazer que ele lhe proporcionava. E ela ainda chama isto de amor. Eu conheço a definição correta para esse sentimento, mulher. Chama-se prazer, e prazer terá em nossos braços porque nós sabemos como proporcioná-lo a quem quer da vida só o prazer, e nada mais. E minha esposa na última encarnação foi brutalizada ao extremo pelo grupo de enlouquecidos pelo sexo. A dor e a humilhação tomaram conta do seu mental, e seu corpo espiritual todo ferido foi violado com crueldade. Então voltaram-se finalmente para Priscila, que estava apavorada e dava gritos histéricos. Não grite, pois ninguém liga para seus gritos, sua vadia. Por que chora de medo agora, se quando estava na carne vivia a proporcionar prazer aos homens? Sim. Lá você recebia dezenas numa única noite e não chorava, muito pelo contrário, até dizia que a noite havia sido ótima porque lhe renderam um ótimo ganho em dinheiro sujo. Isso mesmo. Agora você vai receber a todos nós, e terá mais longa e rentável noite de sua imunda existência. Sim, meretriz. Que bela e emocionante noite nós lhe proporcionaremos. E Priscila sofreu em toda a sua extensão e intensidade, o tormento do sexo. Nós víamos e nada podíamos fazer. Dos meus olhos sofridos de tanto ver o horror, lágrimas corriam. Eram as lágrimas do remorso por ter intervindo no livre curso do karma que ela deveria viver naquela encarnação. Eu havia alterado a vivência deste karma ao bloquear a ação dos dois protetores enviados a ela. Sim, eu tirara a vida de Vitor, impedira ele de se casar com ela e de torná-la uma mulher decente, embora ela fosse sofrer de qualquer maneira, pois não amava Vitor e sentia nojo por ter sido violada na inocência dos seus 13 anos por aquele homem de 23 anos. Tomado pelo desejo de possuí-la como mulher. E se Vitor, ali naquele abismo infernal, ousou tomar a palavra em defesa dela, ouviu tudo isto, e muito mais da parte deles.
Quem é você para defendê-la agora, assassino? Não foi você quem se aproximou todo prazeroso do pai dela somente porque a achava muito bonita. Não foi você que aceitou o jogo da mulher dele apenas para conseguir ficar ao lado de sua filha. Você até teve a coragem de matar a pequenina Eliana para ficar sozinho com Priscila. Não, gritou ele, eu a matei num momento em que estava cego pelo álcool. Mentira. Você sempre pensava numa forma de se livrar da menina, e esta foi a mais fácil. O álcool apenas facilitou a execução dos seus planos mórbidos. Se não fosse sua embriaguez, talvez usasse outro artifício para livrar-se da presença incômoda da menina e ficar a sós com esta aqui. Sim, gritou outro daqueles tarados, ele matou uma pequenina e violou outra. Não, Priscila não era uma pequenina. Tinha um corpo de uma mulher, justificou-se Vitor. Que importa se tinha um corpo de mulher? Ela tinha apenas 13 anos de idade, e ainda não amadurecera mentalmente. Você se esquece que é a mente que precisa estar preparada para as coisas dos sentimentos humanos? Sim, somente quando o mental está preparado é que ele pode ser submetido a certas emoções críticas. Isso mesmo, companheiro, exclamou o outro, eu estou ouvindo em seu mental os gritos de dor da pequena Priscila. Sim, como são doloridos esses gritos. São tão doloridos que me causam um desejo imenso de fazer Vitor gritar de dor e prazer. Se pelo prazer de possuir Priscila, ele traiu o amigo, tomou-lhe a esposa nas suas ausências do lar, matou a pequena Eliana e brutalizou com toda a violência do seu sexo e desejou a sua amada Priscila, ele não pode se justificar dizendo que fez tudo por amor. Ninguém faz tudo isso motivado por esse sentimento. Não. Ele estava possuído pela paixão louca, e pelo desejo de possuí-la. Desejo, paixão e possessão era o que Vitor sentia por ela, e praticou aquilo que esses sentimentos despertam no ser humano, que são violência, covardia, traição e falsidade. Sim, Vitor foi falso com Mário ao aproximar-se dele. Traiu com sua esposa. Depois foi covarde ao matar a pequena Eliana, e agiu com brutalidade contra a Priscila. Isso mesmo, gritou outro, e olhem que J.A. havia sido covarde numa encarnação anterior, quando teve a suprema covardia de trair a própria vida, em afronta direta à lei maior que lhe havia permitido reencarnar num meio hostil, já que numa encarnação anterior ele havia escravizado as 3 mulheres, fazendo delas suas vítimas sexuais pois era um homem movido pelo desejo e pelo prazer. É isto, Vitor. Você não muda jamais. Sempre age como um covarde. Quando irá se tornar um homem de verdade? Nunca ele será um homem na acepção da palavra porque sempre esquece que a vida tem outras utilidades além da satisfação de possuir sexualmente a mulher que mais lhe agrada. Sim, é isso mesmo. No tempo em que era o chefe daquela aldeia, matou o Mário para ficar com sua esposa, que era Priscila, e as 2 filhas, que eram sua atual esposa e a pequena Eliana. Canalha, gritou um outro, naquela encarnação você deu vazão a toda a covardia que há no seu mental. Mas quando foi sua vez de suportar a prova, matou-se. E quando a lei lhe deu a oportunidade de reparar seus erros, quando Mário iria sofrer o castigo por tê-lo conduzido à covardia do suicídio e por ter possuído Priscila e despertado o ciúme de sua antiga amante que, em decorrência, a matou na outra encarnação, você falhou. Não suportou. Nem se contentou em ficar apenas com a esposa atual de Mário. Não. Ainda num gesto asqueroso, matou Eliana, que havia sido sua mãe amorosa na outra encarnação e que tentou despertar-lhe a razão e o raciocínio quando você ficou desolado pela perda de sua paixão. Você matou aquela que iria ajudá-lo no futuro, fazendo ver que deveria deixar Priscila em paz para todo sempre, porque aquilo que sentia por ela era paixão e desejo. E não o tal amor que você dizia sentir. Sim, Vitor, é isso mesmo, falou o outro. Uma vez você desgraçou Mário ao matá-lo e tomar para si a esposa muito bonita, e suas 2 filhas mais lindas ainda. E sabe quantos anos elas tinham quando você as violou com brutalidade naquela encarnação? 13 e 12 anos respectivamente, Vitor. E sabe o que aconteceria nesta sua última encarnação? Se a pequena Eliana tivesse mais idade? Não sabe, maldito violador? Pois eu lhe digo, canalha. Você também a violaria com a desculpa da maldita bebida.
Sempre foi assim. Você sempre bebia antes de praticar os seus atos covardes de violação de meninas impúberas e mal despertadas para a forma de mulheres. Você é, e sempre foi, um canalha covarde que chama de amor ao seu desejo e prazer. Desde quando o amor comporta dor, canalha? Vamos, Vitor, responda. Quando o amor comporta a dor alheia? Nunca, gemeu Vitor. Pois é isto, Vitor, exclamou enfurecido e excitado o homem que lhe jogara tudo aquilo na cara. Qualquer um que ouvisse você dizer que se suicidou por amar uma mulher, iria se compadecer de sua sina, covarde. Mas nós sabemos que você é um canalha covarde, e isso desperta mais e mais o desejo de vê-lo sentir toda a dor que causou às infelizes por causa do prazer que as formas femininas lhe causavam. Sim, Vitor. Nós lhe causaremos a dor que seus desejos covardes provocou nas mulheres. Agora você vai sentir como é horrível ser violado por alguém embrutecido pelo maldito desejo do prazer do sexo. Olhe para nós, Vitor. Veja ao que nos levou o desejo do prazer. Nos sentimos prazer até ao violentar um canalha igual a você. E Vitor foi submetido à tortura do sexo transformado em instrumento castigador. O que fizeram com ele foi tão violento quanto o que fizeram com Priscila, e 1000 vezes pior do que haviam feito comigo. Era um paradoxo, mas era uma forma de ação violenta contida na lei, que diz: quem com ferro fere, com ferros será ferido. E o nosso tormento durou o tempo da destruição de nossos sentimentos e emoções relacionados a isso. Pouco a pouco, fomos deixados de lado. Mas um novo tormento se abateu sobre eu e Vitor. Espíritos femininos também vagavam naquele abismo à procura do prazer. Eles nos torturavam com suas formas tentadoras, e nos levavam ao êxtase ao tocarem em nossos órgãos sexuais, vampirizando-nos com todas as suas volúpias e taras. O horror e a tortura do sexo nos castigou até que sofrêssemos a destruição total de tal emoção em nossos mentais. Daquilo que havíamos sido um dia, quando ainda tínhamos o amparo da lei divina, nada restou senão farrapos. Eu já não conseguia consolar quem quer que fosse porque estava no limiar da loucura total. Agarrava-me a um fio tênue de racionalidade, na tentativa de não cair no abismo mental que se abria no mais íntimo do meu ser imortal. Eu orava a Deus em silêncio, para que se apiedasse de todos nós. Eu me agarrava na crença de que Deus não havia me esquecido, mas tão somente me tornara algoz de mim mesmo. Eu ainda tinha consciência de que estava colhendo os frutos daquilo que eu havia semeado. Algumas vezes eu falava isso aos que estavam à minha volta na tentativa de não deixá-los transpor a linha que separa a razão da loucura total. Então eu ouvi um som que arrepiou-me por inteiro. Ainda dei um grito de horror. As cascavéis. Centenas delas invadiam o abismo que habitávamos. Chacoalhavam seus guizos infernais, e nos deixavam horrorizados. E aquela voz que eu tanto temia, se fez ouvir. Como vai, chefe? Ainda restou algo para mim, do outrora tão frio e cruel executor? Sabia que o guardião transformador entregou este vale para mim? Agora tudo isto é meu, executor. E você, que um dia cruzou o meu caminho e quis matar a quem eu devia proteger, agora é meu também. Que ironia, hein, chefe? Lembra-se de quando eu lhe falei que seria o único que poderia ajudá-lo? Chegou sua hora, chefe. Mate-me, réptil. Crave suas presas venenosas em meu mental e acabe comigo para sempre. Eu já não suporto tanto sofrimento. O que? Quer me transformar em um miserável executor igual ao que você foi quando tinha o livre-arbítrio para escolher seu caminho? Nunca. Prefiro vê-lo sofrer, do que adquirir os direitos que o lançou neste abismo transformador. Mate-me, rastejante. Por favor, mate-me. Que é isto, chefe? Vá com calma. Isso não é coisa que se peça nem a um réptil como eu. Também tenho minha moral e razão para ser o que sou. E não vai querer que eu caia mais do que já caí, não é mesmo? Mas estou sofrendo muito. Do que reclama agora? Quando sofreu a morte da carne sob o amparo da lei, você não soube agradecer por estar com o espírito e o mental intactos, e procurou degradar aos dois. Agora vem pedir-me que o liberte do abismo que você mesmo cavou. Com suas loucas ações, enfiou-se na sua parte mais profunda. Negativo, chefe. Negativo, mesmo.
Não vou fazer nada disso. Este abismo é todo meu a partir de agora, e vou ver como faço para esvaziá-lo. O guardião-chefe quer vê-lo vazio porque existem alguns milhares de caídos à espera de um lugar para iniciarem suas transformações. Que transformação, réptil? Em algo melhor ou pior do que eram antes de serem postos sob sua guarda. Como alguém pode melhorar neste inferno, réptil? Você teria coragem de executar mais alguém? Não. Hoje eu me arrependo de ter feito tal coisa. Você teria coragem de interferir no karma de mais alguém, e só piorá-lo? Não. Estou pagando o preço por ter ousado fazê-lo com minha filha. Então você já melhorou, chefe. Ainda não tem noção de tudo o que lhe ocorreu, mas já se transformou. Até me pediu para executá-lo. Você, que era um executor, teve a coragem de pedir a uma cascavel que lhe cravasse as presas para que parasse de sofrer. Neste ponto está a sua transformação para pior, porque se não pode tirar a vida de ninguém, então não pode tirar ou pedir que tirem a sua, senão estará afrontando a lei da vida. Entendeu, chefe? Sim, réptil. A única maneira é suportarmos nosso tormento calados. Também estará indo para pior, porque o momento é de olhar para o alto, e não de se voltar para a autoflagelação. Quem é você para falar em Deus? Eu sou alguém que caiu e teve quem o acolhesse enquanto ainda era tempo. Hoje eu sou o que sou, mas sei por que sou assim e o que devo fazer para não cair mais. Sei também o que devo fazer para saldar um pouco dos meus débitos. Quem o ajudou, réptil? Em princípio foi um espírito humano igual a todos nós, mas com uma diferença fundamental. Ele era, e ainda é, um instrumento de Deus e de sua lei transformadora. Chame-o para ajudar-nos, amigo Sete Guizos. Não posso, executor. Por que não? Ele é o mesmo que você, sua filha e a sua amiga feiticeira tentaram arrancar da carne. Não. É isso mesmo, chefe. Ele o ajudou muito enquanto estava no mundo dos espíritos, mas agora está na carne e nada poderá fazer por você. Como posso obter ajuda, meu amigo? Ore a Deus, e talvez alguém ligado a você em sua última, ou numa outra encarnação venha socorrê-lo sob o amparo da lei. Só restaram minha filha Eliana e meus pais. Amigos, tive apenas aqueles que de mim se aproveitaram enquanto tive dinheiro. Então você está mal, chefe. Sua filha está no local para onde são levados os espíritos de crianças que não têm pais, e quanto aos seus pais, bem, eles já reencarnaram e muito menos podem fazer por você, pois ainda são crianças. Meu Deus, exclamei chorando, não tenho a quem recorrer. Como não, chefe? Acaba de pronunciar o nome dele em desespero. Tem razão, amigo Cascavel. Só me resta Deus. A todos os habitantes deste lugar, só resta Deus, ou a perdição total. Como assim? Somente dois seres imortais, invisíveis, onipotentes e oniscientes que vivem no interior de todo espírito humano podem ouvir aos que chegaram onde vocês chegaram. Você diz haver dois? É isso mesmo, chefe. Em seu ser imortal vive em equilíbrio o poder de fazer o bem, e o poder de fazer o mal, não é verdade? Sim. E tem o poder de construir ou destruir, de abençoar ou amaldiçoar, etc., não é mesmo? Sim. Então, vive em seu mental o poder de se fazer ouvir por Deus, nas suas ações nobres, e também pelo Senhor das Trevas, em suas ações más, não é mesmo? Sim. Então clame a um dos dois, e sairá deste abismo mais dias, menos dias. O que devo fazer, Sete Guizos? A quem eu clamo para ser ouvido rapidamente? Sou um péssimo conselheiro, executor. Lembra-se dos dois homens que velavam por sua filha Priscila? Sim, mas muito vagamente. Pois eu sou um deles, executor. E a Cascavel voltou à sua forma humana, e eu vi um dos dois homens que tentavam protegê-la e guiá-la. Então eu lhe perguntei: quem era o outro? O meu companheiro Sete Presas. Ele chamou seu companheiro que conversava com a feiticeira, e então vi os dois que tentaram me dissuadir de interferir no karma de minha filha. É isto, chefe. Nós tentávamos fazer o nosso trabalho como nos havia sido ordenado pelo nosso chefe na luz, mas você se deixou levar pelo que habita o lado negro do seu mental. Azar o seu, não? Sim, meu amigo, muito azar.
Ou será ignorância? Também. Não terá sido por maldade, insensibilidade ou ciúmes, chefe? Certamente que sim, 7 guizos. Então clame a um dos dois, chefe. Lembre-se que quando você clamou pelo das trevas o auxílio veio rapidamente, não é mesmo? Isto é verdade, mas eu só piorei a situação para todos nós. Pois é isso, chefe. Clame ao da luz e certamente irá se clarear, assim como tudo à sua volta. Se clamares ao das trevas, logo tudo se escurecerá. Eu escureci, e por isto estou sofrendo tanto, e não aliviei o sofrimento de ninguém. Agora já sabe, chefe. Você é livre para escolher. Se quiser clame ao seu lado escuro, e logo sairá deste abismo. Mas apenas iniciarei uma nova queda. Isso é um problema, não? Como assim? É mais fácil descer que subir. Se quiser subir, terá que apanhar pedra por pedra e construir a torre que o elevará desse abismo negro em que se lançou pela vivenciação dos vícios das trevas. Terá que erguê-la até uma altura onde exista a verdadeira claridade da razão e do saber. Você conhece os mistérios sagrados, 7 guizos. Como pode saber tanto, se ainda é um réptil? Nem todos que você vê na forma de uma cobra são o que aparentam ser. Usam esta aparência pois assim podem rastejar até os mais profundos abismos e recolher as pedras de suas torres, que os elevarão até a claridade da verdadeira luz da verdade. Eu, como uma cascavel, posso rastejar por todos os abismos das trevas da ignorância e recolher aqueles que, de uma forma ou de outra, ajudei a cair. Umas vezes por omissão, outras por ciúmes, ódio, inveja, falsidade, paixão, etc., etc., etc. Só assim poderei reconstruir a minha torre, e espero um dia poder transformá-la num farol que ilumine o caminho dos que queiram seguir-me, elevando, assim, suas torres à minha volta. Quem foi o mestre que o instruiu, amigo 7 guizos? Já lhe disse. Foi aquele que vocês tentaram arrancar da carne. E pensar que eu tentei destruir a quem tanto tentou ajudar-me a alcançar a luz da verdade. Não foi só você, chefe. Todos os que estão neste abismo tentaram a mesma coisa. Como? Isso mesmo, chefe. Todos os que estão aqui esquecidos tentaram fazer o mesmo, e caíram um pouco mais. Porque tantos não conseguiram derrubá-lo. Você pode subjugar uma lei divina? Não. Agora eu sei que ela se faz por si mesma, e ampara quem tem que ser amparado, assim como vergar quem se faz por merecer tal ação por parte dela. É isto, chefe. Ninguém poderá derrubá-lo senão ele mesmo. Ele é seu juiz e seu algoz. Enquanto agir na luz da razão, nada o destruirá, mas no dia em que afrontar a lei, ele mesmo se destruirá. Assim é a lei. Assim sempre será, como sempre tem sido. Compreendo. Não fique triste, chefe. Existem mais alguns abismos cheios dos que estão tentando destruí-lo. Logo estarão no ponto de disserem um pouco mais, ou reiniciarem suas doloridas ascensões aos domínios da luz do saber. Existem outros abismos função do mesmo desejo de destruí-lo. Isso mesmo, chefe. O 7º círculo descendente abriu suas portas e lançou contra ele todo o seu potencial. São golpeados com a mesma fúria que os executores das trevas golpeiam as suas últimas. É o inverso na aparência e na finalidade. Como assim? Nas trevas, você golpeia a sua vítima e causa-lhe dor com o intuito de destruí-lo, mas na luz você sofre os golpes que despertarão a justa justiça da lei, que vergará até o extremo injusto golpeador. Meu Deus! O tempo todo nós fomos vigiados pela lei. Isso mesmo, chefe. Eu ainda tentei dissuadi-lo de se meter com ele, não? Sim. Ainda tentei fazê-lo ver que somente a mim competia fazê-lo sofrer a ação da lei, e você não me deu ouvidos. Sinto muito tê-lo atacado, mas ao final de tudo foi um bem para mim. Por que diz que foi um bem para você, se está todo ferido, marcado e magoado? Tal ação evitou que eu continuasse a praticar o mal. Se não fosse isso, eu continuaria a prejudicar meus semelhantes. Está se transformando para melhor, chefe. Estou despertando para a luz da razão. Mas ainda não está salvo, chefe. Está sujeito à ação de seu tormento, e quando menos suspeitar estará se lançando nas trevas da ignorância,
E então cavará um abismo mais profundo do que este. Vou lutar para que isso não aconteça. 7 guizos. Como? Clamando ao único que me restou, e o único que me ouvirá neste abismo profundo. Se somente Deus pode me ouvir, então clamarei por ele e sei que serei ouvido. Isto é certo, executor. Mas o tão ansiado auxílio poderá demorar para chegar. Ele terá que encontrar alguém que queira descer até aqui para resgatá-lo e ajudá-lo a se curar e reiniciar sua caminhada. Como fará, se não tem quem que se lembre de você? Não importa, meu amigo. Deve haver alguém, em algum lugar, que queira, num gesto extremo de caridade e amor, vir auxiliar-me, quando assim Deus achar que eu merecer. Você até que não é burro, executor. Por que não me chama pelo meu nome? Qual é o meu? 7 guizos. Quem tem 7 guizos? Uma cascavel. Então o que sou? Uma cascavel. É isto, executor. Eu serei o que sou enquanto restarem pedras espalhadas que possam compor a minha torre. Ela alcançará a luz no dia em que eu reconstruí-la. Até lá, eu sou o que sou, não importando a aparência que eu venha a assumir. Somente deixarei de ser uns 7 guizos no dia em que todas as pedras destinadas à minha torre estiverem em seus devidos lugares, formando um sólido farol a iluminar as trevas, onde tantos ainda rastejam na ignorância dos vícios adquiridos na carne intensificados na vivência espiritual. Neste momento, os guizos começaram a soar e ele falou. Está na hora de ir, executor. Porque ninguém foi picado pelos seus amigos. Só porque vocês desejam livrar-se dos seus tormentos e imaginam que outros devam se atormentarem também. Nem todos os que estão ocultos sob a forma de répteis são venenosos. Muitos a mantêm, assim como eu faço, por simples conveniência. Assim podem fazer o bem e reconstruir suas torres que um dia destruíram por praticarem o mal. Olhe para nós, executor. Veja que de nós todos esperam apenas o mal. Por isso somos temidos e evitados, enquanto que daqueles que têm a forma humana, ninguém sabe o que esperar. Muitos sofrem duros golpes, se desiludem e revoltam-se contra a lei maior e seu maior guardião, que é Deus. A lei vive a vida da lei. Quando alguém vê uma cascavel praticar o bem, se surpreende porque dela só esperava o mal. É o inverso do que acontece com os que mantêm a forma humana. Todos esperam que ele faça somente o bem, e no entanto se surpreendem quando ele faz o mal. Depois não tem a calma suficiente para confiar na lei divina que diz: quem prega o amor, com amor será compensado, e quem prega o ódio, com o ódio será pregado. Bem, os guizos se achacoalharam pela terceira vez. É hora de voltar à crosta. Porque vieram até nosso abismo. Antes do mal bater à sua porta, a lei manda alguém para avisá-lo. Como assim? Seu tormento está prestes a se consumar. A transformação então cessará, e vocês ou subirão ou descerão, pois o guardião transformador quer este abismo vazio em pouco tempo. Então virão aqueles que tentarão induzir-nos a uma nova queda? Sim. Mas por que vieram vocês, cascavéis, e não espíritos luminosos? Onde vocês estão? Nas trevas. Se vocês estivessem na luz e alguém quisesse lhes falar, não poderia usar umas formas das trevas, para não chocá-los. Assim como um homem casado com uma mulher não tão bela na aparência física nunca irá trocá-la por uma mais feia e sim por uma mais bonita, vocês todos viram cascavéis do que lhes falaram para começarem a fazer as coisas da forma correta. Quem virá nos atormentar? Quem virá para induzi-los a escolherem o caminho mais curto que os leva para fora deste abismo serão as cobras negras. Comecem a descobrir o simbolismo das aparências, e saberão por que as cascavéis são rajadas, numa mescla de branco e preto. Então saberão que ainda estão submetidas à ação, tanto da luz, quanto das trevas. Cobras totalmente negras significa que não há mais luta, pois fizeram suas escolhas finais e se entregaram às trevas. Para esses não há mais um caminho de volta, e a queda é uma constante em suas imundas existências. Para eles, restará apenas uma trilha que desce, e a cada metro que descem, aquilo que ficou para trás apaga-se e forma-se às suas frentes. É a lei, executor. Até qualquer dia. Capítulo 9. O resgate. E o homem à minha frente sumiu. O silêncio tomou conta do abismo e o pranto começou a surgir em muitos pontos.
Pouco a pouco estávamos, todos nós, chorando. Por incrível que possa parecer, as suas palavras foram ouvidas por todos os condenados do abismo. Como isto aconteceu, não sei, mas imagino que era a lei agindo através dele, para nos tornar cientes de que a prova final havia começado. E ela veio quando nós menos esperávamos. Como por encanto, surgiram as cobras negras, e a provocação se iniciou. Todos os argumentos foram utilizados, e quando eles falhavam vinha o castigo. Muitos sucumbiram neste momento e sumiram do abismo. Nunca mais os vi, com muitos eu já havia me familiarizado. Fomos castigados pelo veneno dolorido daquelas cobras, a loucura e o pânico se instalaram em nosso meio. Quanto tempo durou, eu não sei, pois como já disse, lá não havia dia ou noite. Mas certo dia, ou noite, alguém surgiu no abismo, e as cobras negras sumiram como que por encanto. Eu não podia ver quase nada porque estava quase cego, mas vi uma luz azul muito intensa que se irradiava do céu luminoso que acabara de chegar. Pouco a pouco, os gritos foram cessando e somente os gemidos de dor se faziam ouvir. O tempo passava e nada se alterava. O ser iluminado não saía do seu lugar. Hoje eu sei. Aquela entidade muito luminosa estava velando por nós enquanto Deus não enviava o socorro final. O alívio protetor ele já nos havia enviado. Então veio o momento do resgate libertador. Um grupo enorme de espíritos luminosos chegou ao nosso abismo e começou a cuidar de seus habitantes. Eu fiquei observando a movimentação, e de meus olhos quase cegos lágrimas jorravam. Eu sabia que Deus ouvira nossos pedidos de perdão e socorro. Ele, e só Ele, que era o único que nos restara, ouvira nossos clamores e nos enviava o seu bendito socorro. Vi como eles se movimentavam no meio de tantos espíritos reduzidos a farrapos retorcidos, e os consolavam, aplicando bálsamos em suas chagas. Pouco a pouco os gemidos foram cessando. Em dado instante, o tal Sete Guizos veio para perto de mim e falou: "Como vai, executor? Pior que da última vez, Sete Guizos. Eu não penso assim. Você suportou sua prova final e agora é tudo uma questão de tempo. O grupo logo chegará aqui. Quem são os amigos que vêm nos auxiliar? São socorristas que atuam a partir da crosta terrestre. Para onde nos levarão? Só eles sabem. Mas acho que é melhor do que ficar neste abismo." Ainda ficamos conversando por um longo tempo, até que ele foi chamado. "Até vista, executor. É hora de levarmos aqueles que já receberam os primeiros socorros. Voltaremos amanhã à noite." "Como assim? Somente poderemos voltar para buscar outros ao anoitecer." "Está certo, amigo." Eles se foram, e nós, uma multidão, ficamos gemendo de dor e ansiedade pelo socorro. Como foi longa a espera pelo retorno dos socorristas, mas eles voltaram e reiniciaram os trabalhos de resgate. Pouco a pouco estavam se aproximando de nós. À medida que vinham para mais perto, maior era a ansiedade. Quando eu consegui vê-los perfeitamente, assustei-me. Vi entre eles justamente aquele que eu jurara arrancar da carne e fazê-lo meu escravo. Sim, meu amigo. Era você mesmo quem estava no meio deles. Vi vários dos que o protegiam à direita. Eu os conhecia dos tempos em que vigiava seus passos à espera de uma chance para executá-lo. Vi os lanceiros vestidos com suas couraças. Vi as mulheres de branco, os índios e os negros. Eu vi a movimentação incessante de todos, mas a que mais me incomodava era a sua, porque eu temia ser visto por você. Temia que se me visse, viesse a me denunciar, e que me deixassem abandonado ali para sempre. Pouco a pouco chegaram até nós, e eu vi como um de seus protetores usava de sua energia vibratória para energizar aos mais atingidos pelo castigo. Ele incorporava em você e ia tocando o mental daqueles que estavam caídos à sua frente. De imediato, o atingido por aquela descarga energética luminosa se acalmava e parava de gemer de dor. Isto continuou até que chegassem bem próximos a nós. Mas alguém avisou: "Por esta noite chega, senão o esgotaremos totalmente." Está certo. Amanhã voltaremos e levaremos os restantes. Mas uma vez eu fiquei chorando de dor, medo e vergonha. Dor pelos castigos sofridos, medo de ser reconhecido e ser abandonado ali,
E finalmente vergonha porque eram os mesmos que nós havíamos prejudicado que vinham nos resgatar. Deus, numa prova inconteste do seu poder, nos fazia ver que aquele que nós mais odiamos é quem se irá se dignar a nos estender sua mão, caso deixemos de odiá-lo. Nova espera angustiante até o retorno do grupo socorrista. Mas eles voltaram, e nós, num arremedo de sorriso, nos alegramos com sua chegada. O tal Sete Guizos veio até onde eu estava e cumprimentou-me. Como vai, executor? Melhor que da última vez, Sete Guizos. Ótimo. Porque justamente ele. Eu não lhe disse que todos sofreriam a transformação por o odiarem? Sim. Pois agora serão auxiliados pelos que combateram e tentaram destruir. Ainda terá outras que surpresas, executor. Quais, meu amigo? Está vendo aquele buraco negro nas costas dele? Sim. Foram vocês quem o fizeram, quando o deixaram tuberculoso, lembra-se? Sim. Mas e os outros buracos em seu corpo espiritual? Outros, que já foram levados ou que ainda serão, os fizeram com seus ataques vingativos. Espero que ele nos perdoe. Ele não sabe que foram vocês que o atingiram. Então, que Deus me perdoe. Ele virou-se para a feiticeira e perguntou: E agora, como vai ser? É o seu momento, Laís. Como assim, Sete Guizos? Gemeu ela. Aquele que você tanto perseguiu foi o único que aceitou ouvir retirá-la do inferno. O que posso dizer? Não sei. Só fiz uma pergunta. E ele se aproximou de nós e olhou para cada um. Atrás estava o negro que o tal Sete Guizos dizia ter contas a ajustar. Então eu lhe perguntei: como foi que me disse, um dia, que tinha contas a ajustar com ele, e agora o auxilia? Você me perguntou que tipo de contas eram? Não. Pois devia. As contas que tenho que ajustar são as que devo a ele. Como assim? Eu devo a ele, e não ele a mim. Agora estou pagando. Compreendo. Ainda não compreende, mas um dia não terá dúvida sobre isso também. E aquele que nós havíamos tentado destruir tocou em nossos mentais. Ele e o tal negro, pois os dois formavam um naquele momento. Eu senti um imenso alívio nas minhas dores e o mesmo aconteceu com Laís, minha esposa, Vitor e Priscila. Priscila então começou a chorar convulsivamente. Ela reconheceu o espírito à sua frente, e ficou com medo de ser castigada. Não me faça mal, por favor, exclamou ela em meio aos soluços. Ele a puxou para si e a abraçou, dizendo: ninguém irá lhe fazer mal algum, minha querida. Queremos apenas ajudá-los. Não quero mais ser violada, ou mordida, ou chicoteada. Não, pelo amor de Deus, não me façam sofrer mais. Você está sendo ferida agora? Perguntou ele. Não. Está sendo violada? Não. Alguém a está chicoteando? Não. Então por que chora e teme? Eu já sofri tanto, exclamou ela olhando para ele. Você não me odeia. Eu, odiá-la? Não tenho motivos para isto. Vamos, acalme-se que logo você sairá daqui e irá a um lugar para descansar. Vai me ajudar? Você já está sendo ajudada, minha querida amiga. Não vê como já pode ficar de pé, e falar, e até me abraçar? Eu via tudo com admiração. Priscila, num processo de absorção de sua irradiação, se refazia totalmente. Todo o seu corpo espiritual voltava a ficar como quando ela vivia na carne. Os ferimentos, inflamações, rasgos e cortes cicatrizavam, e o corpo voltava a ficar perfeito. Era uma troca de luz e energia impressionante. Priscila o abraçava e absorvia toda a sua luz dourada, deixando-o sem brilho algum. O negro atrás dele chamou tal Sete Guizos e falou: leve-o de volta ao corpo imediatamente, senão logo será tarde. O que houve agora, chefe? Mais um daqueles encontros que tanto tentamos evitar. Ela conseguiu, não é mesmo? Sim. Vamos, leve-o logo, ou então seu corpo irá sentir muito. Certo, chefe. Ele foi ao lado dos dois, e falou: vou separá-los agora, chefe. Precisa retornar. Está bem, mas cuidem bem dela. Eu cuido dela para você, chefe. Não me deixe aqui, falou Priscila, não quero sofrer mais. Ele acariciou seus cabelos, e falou:
Então feche os olhos e se deixe conduzir a um lugar de descanso. Um outro socorrista levou através da volatização. O tal Sete Guizos o levou consigo do mesmo modo. Quanto a mim, tive que esperar pela sua volta, pois estava tão destruído em meu corpo mental que acharam melhor deixar-me, até que pudessem energizar meu corpo espiritual com sua energia. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E na noite seguinte você voltou, e o processo se reiniciou. Nós fomos os últimos a ser energizados e depois socorridos e levados a um abrigo espiritual na crosta. Dias depois, fomos levados à sua casa. Lá fomos submetidos ao processo curador da luz branca e incorporados ao seu corpo físico. Do seu corpo retirávamos o magnetismo animal que nos livrava totalmente das marcas do sofrimento espiritual. Sim, isso acontece desta forma mesmo. Um espírito incorpora num médium e absorve seu magnetismo animal. Com a irradiação luminosa da luz branca, todos os ferimentos do corpo espiritual são curados de imediato. Cessam as dores físicas, restando tão somente as dores do mental, que são remorso, vergonha, tristeza, angústia, etc. Daí somos encaminhados para o abrigo. E lá os mestres e mestras da luz nos acolhem e curam essas dores mentais com suas palavras de consolo, conforto e esclarecimentos. O processo de cura se faz em segundos, e o alívio dos tormentos mentais é facilitado com isso. De todos os socorridos, 2 foram os que mais se beneficiaram. Tanto Priscila quanto minha esposa absorveram sua energia irradiante, e se curaram lá mesmo, no abismo. Quanto ao resto, os mestres da luz fizeram com a sabedoria de quem conhece e sabe como fazer. Por que me conta tudo isso, amigo Mário? Você se lembra do dia em que incorporei em você para ser tratado com a luz branca? Sim. Você até deixou seu nome e disse que voltaria. Pois é isso mesmo, amigo Rubens. Eu lhe disse naquele dia que, quando pudesse ou me fosse possível, eu voltaria e o ajudaria. Não foram estas as minhas palavras? Sim. E você deu sinais de que estava por perto outras vezes, anos depois. Bem, nessas ocasiões eu já estava auxiliando seus protetores no trabalho de resgate nos abismos. Compreendo. Mas tem mais, amigo Rubens. O que é? Hoje já temos liberdade de ação junto aos caídos, e estamos formando mais um grupo socorrista. Como assim? Já não existia um grupo. O original, que é permanente. Mas à sua volta novos grupos vão se formando com aqueles que são recolhidos nos abismos, após passarem pela transformação regeneradora. Quem é o chefe do seu grupo? O tal Cascavel Sete Guizos. Ele? Sim. Acho que já recolheu todas as pedras que deveriam compor a sua torre, e no alto dela acendeu um farol que atinge os abismos transformadores. Dela, ele reconduz a senda luminosa aos que a querem trilhar. Esse camarada é persistente, não? Bota persistência nisso. Ele disse que só irá descansar um pouco quando ver a volta de sua torre, auto-iluminada por um farol, 77 outros faróis. Isto demora um bocado, não? Sim e não, amigo Rubens. Como assim, amigo Mário? Bem, eu já recolhi várias pedras, e Laís outro tanto. O tal Sete Presas outro tanto maior que nós. Certamente cada um irá ajudá-lo a ver os 77 faróis iluminando o caminho daqueles que vivem nas trevas de ignorância. Pouco a pouco, nós levantaremos nossas torres com as pedras que estamos recolhendo, e então Deus Pai colocará em seus topos faróis que aumentarão o poder da luz do saber das coisas divinas. Ótimo, mas e quanto à sua esposa na última encarnação? Ela preferiu integrar-se ao grupo original. E Priscila? Preferiu integrar-se ao grupo de outra conhecida de tempos imemoriais. Esse é um tempo que você conhece muito bem. Sim, esse eu conheço. Pouco a pouco ela está juntando suas pedras, não? Isso mesmo. Logo haverá uma torre muito alta à espera de um farol brilhante que Deus Pai certamente irá colocar em seu topo. Sei. Sabe mesmo? Imagino que eu sei. Ou será que não sei? Quem saberá, não é? É. Quem saberá? Mas porque você disse no começo desta nossa conversa franca, queria ficar à minha espera para poder viver o tempo da alegria. Bem,
Quando você estiver do lado de cá poderei abraçá-lo sem a barreira da carne, como fazem tantos que hoje vão visitá-lo. Como assim? Ora, de onde pensa que chegam, ou quem é que os traz para receberem as bênçãos do seu magnetismo animal e o alívio da luz branca, quando incorporados? Dos abismos criados pelos mentais da cada um, e são os mestres que os trazem. Dos abismos, é verdade. Quanto aos que os trazem, são aqueles que um dia foram resgatados dali, e agora a eles retornam para buscar outros que já sofreram a ação do guardião da transformação. Compreendo. Quanto ao abraçá-lo, quem não gosta de abraçar quem teve a coragem de estender-lhe a mão quando estava envolvido na ignorância, tentando prejudicá-lo? Esse é um sinal de gratidão e de amor. Todos sentem-se gratos por terem sido amparados pela corrente inicial, e pelo principal elo desta corrente, que é você. Eu sou o elo mais forte. Não creio nisso, amigo Mário. Pois acredite-me. Os mestres originais hoje já têm suas torres altas, iluminadas por poderosos faróis, tendo à sua volta outras 77 torres também iluminadas, brilhando para todo sempre. O que tem isto a ver comigo? Foi devido ao seu esforço que eles conseguiram auxiliar os que queriam construir suas torres à sua volta. O crédito pertence a eles, e não a mim, um cego na carne. Ainda assim, não pode impedir que aqueles que começam a crescer à sua volta, o abracem e o amem. Nem quero isto. Acho bom mesmo. Porque diz acho bom mesmo. Assim como Priscila e minha ex-esposa quiseram ficar bem próximas somente para o terem à vista, uma porção de outras que chegam com os sofredores resgatados dos abismos, entregam-se aos guardiões e depois ficam a olhá-lo por um longo tempo. Por que isso? Não sei ao certo, mas imagino que sejam aquelas que absorveram em excesso sua vibração luminosa, quando eram resgatadas dos abismos. Onde quer chegar? Já percebeu, não? Sim, e não. O não se deve à venda que lhe é imposta pelo corpo carnal, mas quando vier o tempo de deixá-lo à terra, então dirá sim e sim. Por quê? Não é melhor ser amado que odiado? Nem é preciso discutirmos sobre isto. Pois é isso. Se distribuir amor, então amor colherá. É por isso que elas ficam olhando-o por um longo tempo. Eu do meu canto, fico só olhando e acabo confirmando as palavras do amigo dúvidas de que não se afastaria mais. Diga-me, amigo Mário. Como isso se explica à luz da razão? O que posso dizer é que quem distribui o amor, só colhe o amor. Então eu fui escolhido para cuidar do tormento delas, não? Elas o escolheram, meu amigo. Ótimo. Então você fica livre e eu assumo com todos os riscos, não? Quem disse que eu fiquei livre? Você não se livrou do encargo de cuidar de Priscila e sua ex-esposa. Sim, isto é verdade. Mas tem um bocado de espíritos para os quais dei amor, e agora ligam-se a mim como forma de gratidão e amor. Eu também estou construindo minha torre, ou já se esqueceu disso? Cada pedra que recolho é inundada pelo meu amor, e nossas ligações só perduram devido a este ela divino que une os seres humanos. Então, boa sorte na construção de sua torre, e que Deus Pai logo possa colocar em seu topo um farol bem brilhante. Obrigado, amigo Rubens. Boa sorte para você também na construção de seu longo colar de pérolas. Cuide bem de Priscila, porque tenho certeza de que entre todas as pérolas do seu colar, ela, com o tempo, será uma das mais brilhantes. Que assim seja. Se assim quiser, assim será, amado mestre, cego na carne mas vidente em espírito. Adeus, e até outro dia. Adeus, amigo Mário. Até o dia em que eu possa retribuir o abraço fraternal e carinhoso. Fim. Este e-book representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam de obras digitais, como é o caso dos deficientes visuais e como forma de acesso e divulgação para todos. É vedado o uso deste arquivo para oferir direto ou indiretamente benefícios financeiros. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor adquirindo suas obras. Junte-se a nós, inscreva-se no canal,